Amém, amados? Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo sobre doutrina das últimas coisas, escatologia. E nós vamos ver dois tópicos, tá bom? Nós vamos ver sobre a grande tribulação e o Armagedon. Dois tópicos distintos. Muito bem. A grande tribulação, quando ocorrerá? Antes de nós iniciarmos, vamos ter uma palavra de oração, vamos pedir a Deus a iluminação do teu Espírito e para nos dar graça para esse estudo. Amém? Pai querido, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor por mais essa noite, por esse privilégio que o Senhor nos dá, Pai, de pesquisar nas tuas coisas, de entender. Nós queremos entender mais sobre as tuas coisas, queremos saber exatamente a doutrina das últimas coisas. Nós pedimos, Senhor, para nos iluminar com teu Santo Espírito, para que nós aproveitamos o máximo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Então vamos lá, meus queridos. Vamos ver agora a grande tribulação. A grande tribulação, quando ocorrerá? Quando vai acontecer a grande tribulação? A grande tribulação é um evento escatológico, está no futuro próximo, certo? Acontecerá no início da segunda metade da 70ª semana de Daniel, do profeta Daniel que nós falamos, né? E é a última semana profética. Nós falamos sobre as 69 semanas, né? 7 semanas foi lá no passado, depois complementou mais 62 semanas, que gerou as 69. E dentre as 69 e as 70, ou seja, a 69ª e a 70ª, nós estamos vivendo o período da graça, não é? Então esse período da graça vai terminar quando? Quando se der o arrebatamento da igreja. E quando se der o arrebatamento da igreja, ocorre a última semana profética. Então a grande tribulação ela vai começar na metade da segunda fase da segunda vinda. Porque a primeira fase foi quando Jesus vai vir para levar a sua igreja. A segunda fase ele vem conosco, certo? Nós vamos explicar com detalhes daqui a pouquinho. Muito bem. Em que consiste a grande tribulação? Em que consiste? Será um sofrimento sobre a face da terra como nunca houve igual. A grande tribulação é isso. Será um sofrimento na face da terra como nunca houve igual. Nem jamais haverá. Vamos dar uma olhada, vamos começar a pesquisar a Bíblia agora. Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel 12, 1. Então vejamos aqui. Daniel 12, versículo 1. Nos diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, quer dizer, o arcanjo Miguel. Não é? O arcanjo Miguel vai se levantar, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Que povo? O povo de Daniel. Deus está falando aqui com o profeta Daniel. Está falando com o povo exclusivo e judeu. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muito bem. Vamos ver ainda Mateus 24, 15 a 21. Mateus 24, 15 a 21. Nos diz o seguinte: quando, pois, aqui Jesus falando, confirmando o que o profeta Daniel falou, está aqui, ó. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. O lugar santo é o templo, não? O templo vai estar de pé quando iniciar a grande tribulação. Quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Observa que Deus aqui está falando sobre aquela área lá, né, da Palestina, Judéia, Samaria, é isso aí. Quem estiver sobre o eirado, não desça tirar da casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação,
como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Muito bem, então tá aí, a grande tribulação vai ser um evento terrível. Vamos ver o início primeiro, o início da grande tribulação. Quando vai ser o início da grande tribulação? Vamos ver aqui. A grande tribulação terá início quando o anticristo se manifestar. É ele que vai gerar a grande tribulação, tá certo? É o anticristo que vai ser o autor, o gerador da grande tribulação. Então, quando ele, o abominável da desolação, estiver no lugar santo, ou seja, no templo em Jerusalém, vai ser o início. Então, o que vai acontecer, irmãos? É o seguinte. Nós estamos na véspera do arrebatamento da igreja, certo? Então, vai haver o arrebatamento da igreja. Então, inicia-se a última semana profética, a 70ª semana profética. Ela vai iniciar exatamente no momento que a igreja subir. Então, muito bem, nós vamos estar com Jesus há 7 anos e aqui vai se dar, quando der a metade dessa 70ª semana aqui na terra, o anticristo vai rasgar a aliança que ele fez com os judeus e vai promover a grande tribulação, tá certo? Então a grande tribulação terá início quando o anticristo se manifestar. Isto é, quando ele, o abominável da desolação, estiver no lugar santo, ou seja, estiver no templo. Então o templo tem que estar de pé. Hoje existe uma mesquita muçulmana no lugar do templo dos judeus. Mas os judeus creem que aquilo ali vai desaparecer e vai de fato. Deus vai tirar aquilo ali, ele vai usar de uma maneira ou de outra e nós vamos perceber que o anticristo vai pôr o dedo nisso aí, ele vai cooperar, nós vamos ver daqui a pouco. Ele vai ajudar os judeus, entre aspas, a eliminar, gerar a saída dos árabes, né? Então o culto, aquele templo muçulmano, a mesquita muçulmana, vai sair dali para ser reconstruído o templo que Salomão havia construído. Muito bem, vamos ver Daniel 9:27. Daniel 9:27. Daniel 9:27 nos fala o seguinte: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Que semana? Essa semana que vai vir agora, a última semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por quê? Logo no início, por exemplo, ele vai oferecer para os judeus este afastamento dos árabes, do culto, do templo, da mesquita muçulmana. E constrói o templo. Eu acredito que logo após o arrebatamento da igreja, entre o início até a metade, esse templo vai estar de pé. Pode ser que a gente até veja o início, mas a grande probabilidade que não, sabe por quê? Porque o anticristo só vai manifestar depois que a igreja subir. Então não tem como, né? Ele aguarda que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que detém a manifestação do anticristo? A presença do Espírito de Deus em nós, não é? Então nós é que detemos a ação do Espírito. Mas quando a igreja for arrebatada, ele vai ter liberdade de ação, porque ele vai ser expulso dos céus. Miguel e seus anjos expulsarão Satanás e seus anjos para a terra. Então, no princípio, ele faz uma aliança. No princípio dessa última semana, ele faz aliança, nós vamos estar lá em cima. E na metade da aliança, na metade da semana, ele rasga a aliança. Aí é que se dá o início da grande tribulação. Mateus 24:15, Jesus também fala sobre isso. Mateus 24:15, veja bem aqui. 24:15. Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, está vendo Jesus repetindo aqui, no lugar santo, quem lê entenda. Por que ele está dizendo quem lê entenda? Isso aqui é para mim e para você, que temos o temor do Senhor, que temos o Espírito de Deus. Diz na palavra de Deus que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas eu e você temos o Espírito de Cristo. Por isso somos dele. E se somos dele, o Espírito nos revela toda a verdade. Ele nos faz entender, ele nos faz interpretar a luz do Espírito dele. Amém, queridos? Pode ter certeza disso. Vamos ver ainda, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, que nos diz o seguinte:
Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então veja bem, aqui está falando sobre a segunda fase da vinda de Cristo, não é? É na segunda fase da vinda de Cristo, é nesse período que o inimigo vai manifestar. Mas Jesus Cristo vem, na segunda fase ele vem para destruir o inimigo. Então veja bem, o qual, quer dizer, o anticristo, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Certo? Nós não vamos ver isso aqui não, irmãos. Graças a Deus que nós não vamos ver. Nós vamos estar lá em cima. Quando isso acontecer, já é a partir da segunda metade da segunda fase da segunda vinda dele, né, de Cristo. Agora vamos ver o versículo 9 e 10. Olha o que diz aqui. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Está vendo aqui, amados? Não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Muito bem, então está aí. Agora, vamos ver outro tópico aqui. O 5. Agora vamos ver o tempo. Quanto tempo durará a grande tribulação? Vamos ver com detalhe, com segurança, quanto tempo durará a grande tribulação. O anticristo fará uma aliança com os judeus por uma semana, essa semana profética. Então, esta semana se refere à última semana das 70 semanas proféticas de Daniel. Tá? Então, 69 semanas já passaram. Depois das 69 semanas, nosso tempo, é o tempo dos gentios, é o período da graça. Terminou o período da graça, a igreja é arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, inicia-se a última semana profética. Muito bem. Então, na metade dessa semana profética, o anticristo rasga a aliança feita com os judeus e inicia-se a grande tribulação. Olha só que coisa impressionante. Vamos ver novamente, nós vamos repetir um ou outro versículo para nós entendermos bem. Então vamos ver. Daniel novamente, 9:27, depois nós vamos ver o capítulo 7, 25. Daniel 9:27 de novo, para nós termos certeza. Nos diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana, ok? Que semana? Essa semana que vai vir agora, depois que a igreja for arrebatada. No ato que a igreja for arrebatada. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então nós entendemos que logo um pouquinho tempo antes, os judeus voltam com aquele sistema de culto antigo, né? Os judeus vão voltar com aquele sistema de culto e o anticristo vai fazer cessar, né? Vai fazer cessar e vai reivindicar para si a adoração. Então veja bem, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Se derrame sobre ele. Muito bem. Agora vamos ver o capítulo 7, versículo 25. Agora nós vamos ver o tempo mesmo. São 3 anos e meio. Né? 7:25. Olha como é que é interessante, como é que a Bíblia nos responde tudo com clareza. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Quem? O anticristo. Magoará o santo do Altíssimo. Magoará como? Através da grande tribulação. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tá certo? O que é isso? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É um tempo mais 2 tempos mais a metade de um tempo. 3 anos e meio. Certo? E esses 3 anos e meio corresponde a 42 meses. 42 meses. São 36. São 3 anos mais 6, 42. Nós vamos ver que a Bíblia fala sobre isso também. Olha que maravilha. Como Deus nos esclarece, né? Deus não deixa nada oculto para nós. Ele nos esclarece tudo, não é? Ele nos mostra toda a verdade.
Muito bem, vamos ver agora Apocalipse 13, versículo 4 e 5. Apocalipse 13, olha, veja bem, Daniel, Apocalipse, nós estamos vendo várias passagens. Apocalipse 13, versículo 4 e 5, nos diz assim, olha. Então vi uma de suas cabeças. Não, peraí. Apocalipse 13, 4, 5, é isso mesmo. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Seguindo a besta. Que besta é essa? Nós já falamos sobre as 7 cabeças, né? São 7 impérios. Então essa besta aqui é essa última, é a 7ª cabeça. Né? É a 7ª cabeça. É o anticristo que vai reinar durante esses 7 anos. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Quem é o dragão? Satanás, a antiga serpente que enganou Eva. Então diz, e adoraram, quem adorava? O povo, os judeus, os gentios, né? Adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Quem poderá pelejar contra ela? Tá certo? Muito bem. Bom, vamos ver agora aqui um outro tópico. A grande tribulação atingirá os judeus, e agora aqui que vem aquela pergunta. A grande tribulação atingirá os judeus e quem mais? Vamos ver aqui. Esta grande tribulação atingirá toda a face da terra. Mas vai iniciar, o foco vai ser em Jerusalém. É como esse coronavírus surgiu lá na Ásia, lá na China, e está afetando o mundo todo. Parece que isso aí é um prelúdio, Deus nos mostrando o que vai acontecer. Né? Então vai ser lá em Jerusalém, vai se dar a grande tribulação, afetar toda aquela área lá e o mundo todo. Todo mundo vai ser afetado. Por quê? Todo ser humano, toda tribo, língua, nação, etc., povo, etc., vai adorar, vai receber uma marca. Nós vamos ver isso aqui. Agora, vai haver um recurso para poder distribuir isso aí para o mundo inteiro. Né? Então, o mundo inteiro está recebendo instruções sobre o Ministério da Saúde, como nos proteger do vírus, né, desse coronavírus. Agora, quem é que nos protege dessa situação que vai acontecer agora nos últimos dias? Cristo, é a palavra, é o conhecimento, é o temor do Senhor. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, veja bem, a grande tribulação atingirá toda a face da terra. Vamos ver Apocalipse 13, versículo 7, depois do 16 e o 17. 13, versículo 7, nos diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então não é só o povo judeu, é o mundo inteiro. É o mundo inteiro. Não é? Porque o anticristo ele vai reger através daqueles 10 chifres. Lembra da última cabeça? A última cabeça com 10 chifres? Esses 10 chifres nós entendemos que são 10 reis. São 10 reis poderosos que governam o mundo todo. E o anticristo vai ser o cabeça. Então, eles vão governar e vai acontecer isso aqui. Agora, vamos ver os versículos 16 e 17. Olha o que diz aqui. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada uma marca sobre a mão direita ou sobre a testa ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então está aí, não é? Então toda pessoa não vai poder comprar nem vender. Então aquela pessoa que teme a Deus não vai receber a marca da besta, mas ela vai passar por uma tribulação terrível. Não vai poder comprar, nem vender, nem negociar, nem fazer nada. Não vai poder comer, nem até comida. Como é que vai ser? Então vai ser uma situação muito difícil para os que ficarem. Muito bem. Agora a pergunta. Outra. Haverá salvação na grande tribulação? Uma pergunta, né? Será que vai haver salvação na grande tribulação? A resposta está aqui.
Apocalipse 7, 1 a 4. Vamos dar uma olhada. Apocalipse 7, de 1 a 4. Olha o que diz aqui. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos aqueles aos quais fora dada fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte o servo do nosso Deus. Então veja bem, até selarmos na fronte o servo do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Está aí, todas as tribos dos filhos de Israel. Então nós temos aqui os 144 mil selados, que vão ser salvos, que não receberam a marca da besta. Mas será que é somente os judeus, esses 144 mil? Não. Tem uma multidão de gentios que também não vão receber a marca da besta. Por isso é que serão salvos, mas vão passar pela grande tribulação. Vamos ver aqui agora ainda mais. Vamos ver no Apocalipse 7, versículo 9, 13 e 14. 9, Apocalipse 7, versículo 9. Depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Agora vamos ver o versículo 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vens? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então está aí. Então vai haver salvação na grande tribulação. Agora eu pergunto, eu não quero ficar perto da grande tribulação, você também não vai querer. Então nós temos que vigiar, porque Jesus, num determinado momento, falou para os apóstolos o seguinte. Jesus falou o seguinte: olha, o que eu disse para os judeus, digo também a vós outros, vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora que virá o Filho do Homem. Então nós não sabemos o momento, é só o Pai quem sabe. É só o Pai é quem sabe esse momento. E Jesus falou, nem o Filho sabe, nem ele sabe. Por quê? Ele é menor. Ele falou que ele é menor do que o Pai. Ele disse, o Pai é maior do que eu. Então, por exemplo, o Filho está no Pai, o Pai é o amor. Quando o amor quer manifestar, a palavra, o Filho se manifesta. É quando o Pai desejar que seja feito algo, ele expressa. E a expressão dele é o Filho, é o Verbo, é a palavra. Muito bem, queridos? Muito bem. Então, uma observação importante aqui. No livro de Mateus 24, 22, vamos dar uma olhada aqui para a gente ver uma coisa aqui. Mateus 24, versículo 22. Olha o que nos diz aqui. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O que significa essa abreviatura aqui? Abreviados de que forma? Né? Se esses dias não fossem abreviados, vamos observar, muita gente faz confusão com os dias que nós estamos vivendo, porque os dias que nós estamos vivendo parece que está passando rápido, né? Parece que estão passando rápido. Então os dias que estamos vivendo parece estar passando rapidamente, mas não tem nada a ver com esta passagem bíblica aqui, não é? Se esses dias não fossem abreviados, essa abreviatura aí consiste naqueles 3 anos e meio, tá? Então essa abreviação se refere aos 3 anos e meio da grande tribulação. Se passasse 3 anos e meio, ninguém suportaria. É isso que está dizendo aqui. É isso que está dizendo aqui. Muito bem.
qual será a situação do mundo durante a grande tribulação? Qual será a situação do mundo? Observa bem o tempo que nós estamos vivendo hoje. Não é princípio das dores, ou melhor, é o final da palavra princípio das dores. Já é o final. Então esse coronavírus aí está gerando uma preocupação no mundo inteiro. Observa bem quantos médicos já faleceram por causa disso. Autoridades também, né? Então nós observamos, irmãos, que a grande tribulação não é para comparar com os dias que nós estamos vivendo hoje. Imagina você na sua casa, passando por uma luta tal, uma depressão tal, sem poder comprar nem vender. É o que vai acontecer na grande tribulação. Tá certo? Então, qual será a situação do mundo durante a grande tribulação? Então vamos lá. Ninguém vai poder comprar nem vender se não tiver a marca da besta. Só vai poder comprar e vender quem tiver a marca da besta. E quem tiver a marca da besta não terá o seu nome inscrito no livro da vida. Não vai ser salvo. Então vamos ver. Apocalipse 13, 16 e 17. Apocalipse 13, 16 e 17. Aqui, ó. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca da besta, o nome da besta, o número do seu nome. Está aí, né? Então veja bem que situação vai ser. Pensa bem, meu querido, os dias que nós estamos vivendo. Esse coronavírus, como é que está prejudicando a gente? Nós não podemos nem contactar no templo. Eu, por exemplo, não posso ficar lá durante acima de meia hora. Não posso. Por quê? Já tenho 72 aninhos já. Então tem outros requisitos que impedem de uma pessoa estar lá, né? Grávida, pessoa que tem problema de respiração, não pode. Então veja bem, tem que ficar em casa. Agora, graças a Deus que eu e você temos a Bíblia. Temos a Bíblia para consultar, para meditar. Então a nossa vida está no nosso interior. E o mundo lá fora não sabe. Mas a nossa vida, nós não ficamos deprimidos. Por quê? Depressão é coisa do espírito. E nós não passamos por depressão porque temos a ação do Espírito em nós. Não é? Porque nós meditamos, nós temos o temor do Senhor, nós temos uma fonte para nos aliviar. Tá bem, queridos? Mas na grande tribulação vai ser difícil, porque todo objeto de culto ele vai tirar. O anticristo vai eliminar todo objeto de culto. Não sei como, ele vai chegar nas casas, vai vasculhar, ver se tem alguma Bíblia, ele vai eliminar tudo. Então vamos aproveitar enquanto é dia. É por isso que diz a palavra de Deus, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém vai poder fazer coisa alguma. Muito bem. Muito bem. Então, agora veja bem a situação no período da grande tribulação. Olha aqui. As mulheres grávidas serão rasgadas pelo meio. Né? As mulheres grávidas serão rasgadas pelo meio, meu irmão. Veja bem isso aí. Vamos dar uma olhada em Oséias 13, 16. Isso aí é no mundo inteiro, né? Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados. Já pensou o que vai ser a grande tribulação? E as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Misericórdia. E no livro de Mateus, Jesus confirma isso. Jesus confirma isso. Então quem é que confirma isso? Aquele que me deu salvação. Aquele que me deu recurso para ministrar esse estudo aqui. E se não fosse sob a direção dele, ele jamais faria isso. Não é? Então Jesus, o próprio Deus que nos salvou, é quem confirma o que Oséias está falando aqui. Ó. Mateus 24. Olha aqui, ó. Mateus 24. Mateus 24, versículos 19 a 21. 19 a 21. Olha aqui, ó. 24, 19 a 21. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Está confirmando aqui, né? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, né?
Porque no sábado os judeus têm uma certa limitação de percurso, você não pode ultrapassar tem uma metragem própria para eles andarem. E o inverno é um período difícil. Paulo falou sobre o inverno lá, ele pediu alguém para trazer a capa para ele, porque o inverno é insuportável, né? Ninguém quer nem se mover quando há o inverno. Orai para que não seja no inverno. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Palavra de Jesus Cristo. Então está aqui, meus irmãos. A grande tribulação é isso aqui. Não tem mais nada para tratar sobre a grande tribulação. É isso aqui. Agora, nós vamos falar sobre o Armagedon, a batalha do Armagedon, a guerra do Armagedon, né? Vamos falar sobre o Armagedon. O que significa Armagedon? O que significa Armagedon? Armagedon é a última grande guerra, é o sexto flagelo. Apocalipse fala sobre alguns flagelos, então o Armagedon é exatamente esse sexto flagelo que é revelado no livro de Apocalipse. Vamos dar uma olhada, Apocalipse 16. Apocalipse 16, versículo 12 a 16. 16, 12 a 16. Então nos diz assim: derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. Observa que esses reis aqui, esses reis têm a ver com aqueles 10 chifres, são aqueles reis que vão se unir com o anticristo, né, na batalha do Armagedon. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então esse grande dia aqui é a batalha do Armagedon. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então os ajuntarão no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, aqueles reis se ajuntarão com o anticristo, aqueles 10, né? E esses 10 vão batalhar para que os outros reis do mundo inteiro se unem para pelejar contra o Cordeiro de Deus. Quer dizer, veja bem, deixa eu voltar aqui para os irmãos entenderem. Nessa batalha do Armagedon, é a última grande guerra mundial. Hoje, nos nossos dias, não pode haver uma terceira guerra mundial. Não pode. Por quê? O arsenal bélico que existe é para destruir o mundo. Então, essa ideia de desarmamento nuclear, não houve desarmamento nuclear, coisa nenhuma. Isso aí é apenas para... Porque o mundo todo sabe desse arsenal, então é só apenas para amenizar, para dar uma tapeada. Mas nós sabemos que tudo está guardado. Por exemplo, um SS-18, por exemplo, um ogivo da SS-18 não pode ser desativado. Isso aí foi construído para um dia ser ativado. Então nós sabemos quando é que isso vai acontecer, no Armagedon. Então Deus, por misericórdia, está segurando isso, não está permitindo agora, porque a palavra dele tem que se cumprir. Então essas coisas têm que se cumprir quando? Quando a taça da ira de Deus se completar. Quando se completar. Muito bem. Então, tá aí, né? Vamos ver aqui. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu, nem se veja sua vergonha. Então os ajuntarão num lugar em hebraico que se chama Armagedon. Certamente não haverá outra guerra, como eu já falei para os irmãos, no nível mundial, antes do Armagedon, porque o arsenal bélico existente é nuclear. E se for usado agora, acabaria com o planeta Terra.
Mas esse arsenal nuclear está sendo reservado para o Armagedon. Pode ter certeza. A Bíblia tem que se cumprir, né? Está sendo reservado para o Armagedon, que é a última grande guerra de todas as nações contra Jerusalém. Olha que impressionante, contra Jerusalém. Porque o anticristo sabe que de Jerusalém surgiu o Salvador. O Salvador vem de Jerusalém. E ele vem se fazendo como Salvador, né? Fazendo de conta, no princípio ele engana os judeus, né? Apocalipse fala que ele tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Esse falar como dragão, hoje, é só o crente salvo por Jesus é que sabe. Esse falar como dragão é falar como a antiga serpente. Falar como alguém que mente, um mentiroso, que enganou Eva e levou Eva à queda. Muito bem. Então vai ser o Armagedon vai ser uma guerra de todas as nações contra Jerusalém. Vamos dizer Zacarias 14, versículos 1 e 2. A Zacarias 14, é o penúltimo livro do Velho Testamento. Zacarias 14. Zacarias 14. Zacarias 14, versículo 1 e 2, diz assim, ó, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Quer dizer, Deus está falando aqui primeiro sobre a tribulação, a grande tribulação. Mas depois, no final da grande tribulação, nós vamos ver o que vai acontecer. Vai haver a batalha, o Armagedon. Agora veja bem aqui agora. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Vontade permissiva de Deus. Está vendo? Tudo isso aí é vontade permissiva de Deus. Olha o que ele diz aqui. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. É mais ou menos aquilo que aconteceu lá no Egito, quando Deus deu a ordem para o anjo da morte destruir os primogênitos dos egípcios. Deus deu a ordem, mas aqueles que eram protegidos pelo Senhor, Deus mandou que marcasse. Olha, marca aí porque eu vou dar a ordem. Eu vou dar a ordem para o príncipe da morte passar, e ele passou por cima daquelas casas que tinham sangue. E as casas que não obedeciam ao Senhor foram exterminadas. E é exatamente, é Deus que está permitindo isso aqui. Ó. Deixa eu repetir o versículo 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Muito bem, está aqui. Então isso aqui é o Armagedon, vai ser essa batalha, depois da grande tribulação. Veja bem. Armagedon não tem nada a ver com a tribulação. Tem a tribulação depois de que vem o Armagedon. Agora, o Armagedon é o nome de uma grande planície que se encontra na Palestina, que é conhecida também por Vale do Megido. Ela é conhecida por Vale do Megido e também conhecida como Vale de Josafá. É ali. É uma planície que está lá na Palestina. Então, vamos confirmar isto. Vamos confirmar. Vale do Megido, que é o Armagedon. Zacarias 12, 10 e 11. Zacarias 12. É só voltar um pouquinho aqui. Ó. Zacarias 12. 12, versículo 10 e 11. Olha o que diz aqui. Zacarias 12, 10 e 11. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém,
como o pranto de Haddad e Rimon no vale do Megido, né? Porque Jesus Cristo virá quando o anticristo, juntamente com os reis, todo mundo eles vão estar aguardando para poder guerrear contra Jesus. Mas como é que pode guerrear contra Jesus? Não faz sentido. Então Jesus vence, não é? Então esses que vão plantear aqui são os judeus que não receberam a marca da besta. Eles vão entender, nós rejeitamos o Senhor, agora, por misericórdia, Deus vai dar para eles deu para eles uma segunda chance. Muito bem. Agora, no que diz respeito a vale de Josafá também, né? Joel, está em Joel, está logo aqui pertinho, né? Joel, depois de Oséias. Joel 3, 1 e 2. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, veja bem, congregarei todas as nações e a farei descer ao vale de Josafá. Ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas, quer dizer, as nações, espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Então o próprio Deus é que vai fazer justiça, porque o povo não tem força para aguentar o anticristo, né? Com seus demônios, aí é o próprio Satanás governando. Mas Deus, o Miguel, o arcanjo Miguel virá, né? O arcanjo Miguel é aquele que guerreia em favor do povo de Deus, né? Muito bem, então tá aí. Agora uma última pergunta aqui, nesse último tópico, que é sobre o Armagedon. Quando acontecerá o Armagedon? Isso aqui que é interessante. Quando vai acontecer o Armagedon? Então, muita gente confunde Armagedon com Gog e Magog. Gog e Magog não tem nada a ver com Armagedon. Armagedon, vamos lembrar, Armagedon diz respeito à última guerra de nível mundial. Pronto. Aí é só lembrar, Armagedon, Terceira Guerra Mundial. Porque não vai haver Terceira Guerra Mundial agora, porque não tem como. Mas Jesus está guardando todo o arsenal bélico para aquele dia. No final do arrebatamento, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e Deus, Jesus, então, derruba o inimigo. Então veja bem, antes de terminar a grande tribulação, Deus vai manifestar sua ira contra a besta e seus adoradores. Então veja bem, no finalzinho da grande tribulação, Deus vai derramar sua ira. Não é ainda a grande tribulação, não é ainda o Armagedon. Então, no final da grande tribulação, Deus vai derramar sua ira. Veja bem, Apocalipse 16, 1 e 2. Apocalipse 16, versículos 1 e 2. Diz assim: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Está aqui. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta. Veja bem, aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Está aqui. Isso aqui já vai ser no finalzinho da grande tribulação. Porque depois da grande tribulação é que vai se dar o Armagedon. Vamos lembrar disso. Agora vamos ver o versículo 10 e 11 ainda do capítulo 16 de Apocalipse. Olha aqui, ó. 10 e 11. Derramou o quinto selo, o quinto anjo, a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. E não se arrependeram de suas obras. Está vendo? Não se arrependeram. Era pessoal de testa de ferro mesmo. Era para a palavra: Deus, realmente agora eu reconheço, me ajuda, me cura, né? E eles não se arrependeram. Agora, aqueles que não receberam a marca da besta vão ficar livres disso aqui. Esse aqui é sobre as pessoas que receberam a marca da besta,
sobre a besta e os seus adoradores. Muito bem. Logo após a grande tribulação, então veja bem que agora vem o Armagedon. Tem sofrimento todo aqui no final da grande tribulação, agora vem o Armagedon. Logo após a grande tribulação, o sol escurecerá e em seguida ocorrerá a grande tribulação. Diz o texto, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e então se verá o sinal da vinda do Filho do Homem. Então o Filho do Homem vem e os reis estão aguardando a vinda dele para a batalha do Armagedon. Porque Satanás sabe de tudo isso, minha gente. Satanás sabe. Satanás falou com Jesus. Quando Satanás foi expulsar aquele demônio daquele gadareno, ele disse assim: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo? Tá certo? Então ele sabe o tempo dele. Ele conhece bem a Bíblia. Ele tentou driblar a mente de Jesus através da Bíblia. Mas Jesus falou, também está escrito, não é? Então nós vamos observar isso aí. Então nós temos que conhecer a palavra à luz do Espírito de Deus, né? Nada de versículos isolados. Nós temos que mostrar tudo com detalhe, à luz do Espírito de Deus e com muito cuidado, né? Diz na palavra de Deus que aquele que ensina, esmere-se no fazer. Não ensine de qualquer maneira, com detalhes, né? Confirma isso. Então está aqui. Logo após a grande tribulação, o sol escurecerá e em seguida ocorrerá o Armagedon. Vamos ver aqui. Mateus 24, 29 e 30. Mateus 24, 29 e 30. Está aqui, ó. 29 e 30. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, está vendo aí? Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então é nesse momento que vai se dar o Armagedon. É Jesus vindo para inaugurar o milênio. Ele vem conosco, né? No início da última semana, ele nos leva. Né? Ali é a primeira fase da segunda vinda. Ele nos leva. Depois virá a segunda fase, da segunda vinda. Ele vem conosco para reinarmos no milênio. E é nesse momento que vai se dar o Armagedon. Tá certo? Para finalizar, vamos ver agora Apocalipse 17. Apocalipse 17, versículo 12 a 14. 12 a 14. Diz assim, ó. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Está vendo o que nós mencionamos? São 10 reis. Os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Isso aí vai ser, já eu entendo que vai ser na batalha do Armagedon. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro. Quando? No Armagedon, minha gente, é claro, né? Então esses reis vão pelejar com Jesus, era naquela batalha do Armagedon. Pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Eleitos e fiéis. Então nós vamos guerrear, porque nós vamos receber um cetro de ferro para guerrear contra essas nações. Nós vamos receber, nós já falamos sobre isso. Muito bem, queridos, nós encerramos por aqui. E eu gostaria de aproveitar e dar um conselho para os irmãos, para nós que estamos em casa, estamos condicionados, né? Com esse problema aí desse corona, eu aconselharia os irmãos a reverem os livros do Lidere. Meu irmão, agora está a hora boa para você rever os livros do Lidere com calma, devagarzinho, para vocês entenderem. Se vocês foram grandemente abençoados no curso, muito mais agora que vocês vão estar despreocupados com provas, com isso ou aquilo.
Você vai meditar, você vai entender, vai orar antes, pedir a Deus a iluminação do Espírito para você entender. Amém? Vamos aproveitar o tempo e vamos estudar mais a palavra de Deus. Deus te abençoe, querido. Assim nós estamos encerrados. Vamos ter a palavra de oração. Pai querido, nós agradecemos o Senhor por mais essa noite que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado pela vida dos teus filhos que participaram comigo aqui nesse estudo. Ilumina-os, Senhor, com teu Espírito, que eles venham realmente assimilar bem qualquer dúvida, Pai, que eu estou aqui pronto para responder. Peço ao Senhor para iluminá-los, abençoá-los, em nome do Senhor dos Exércitos. Nós te louvamos e agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus.